Bem-vindo à segunda aula do Missão Débora. E hoje nós vamos falar sobre o assunto. O tema do nosso módulo é uma líder eficaz. Que líder é essa? Que mulher é essa? Que atitudes são essas que essa líder, essa mulher de Deus precisa ter em sua caminhada? Vamos lá então? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes e nós vamos ler novamente no capítulo 4, os versículos 4 e 5, que falam sobre a mulher extraordinária que Débora foi em sua época, em sua geração. Então vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 4, e aprender um pouquinho mais sobre essa mulher. Diz assim a palavra de Deus: Ora, quem julgava Israel naquela época era a profetisa Débora, mulher de Lapidote. Ela se assentava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas iam a ela para que julgasse suas questões. Ok? Débora foi uma profetisa que viveu em um tempo em condições específicas. E isso aí já nos traz a primeira característica dessa líder eficaz. Ela está atenta ao seu tempo, às características, às qualidades, às fragilidades, às potencialidades do seu tempo, da sua geração. A Bíblia vai dizer aqui que Débora viveu, profetizou, exerceu seu ministério, exerceu uma influência no tempo dos cananeus, no tempo dos juízes, no tempo em que os cananeus governavam, direcionavam, até mesmo oprimiam as nações, no tempo em que homens e mulheres foram levantados como juízes para governar, para direcionar o povo de Israel. Então a Bíblia traz menções desse tempo em que Débora viveu. E aí nós podemos buscar no Google, enciclopédias, livros de história, para compreender melhor o contexto histórico, geográfico, cultural, linguístico, que influenciou o comportamento das pessoas naquele período, que influenciou também a vida, o comportamento de Débora. Cada tempo, cada geração tem suas próprias características. É certo que a Bíblia vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol, porque são os mesmos pecados, são as mesmas questões. Porém, há um novo modelo de vida, estrutura social, econômica, a globalização. Hoje a ideia que a gente tem de viagem, de ir para outras nações, outros povos, é muito diferente quando eu era criança, por exemplo. Não tem tanto tempo assim. Então, cada geração tem suas próprias características. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender que geração é essa. Eu te aconselho a buscar informações sobre a ideia do VUCA, né? Que são siglas, veio aí do meio militar e hoje é muito estudada, buscada para podermos classificar, caracterizar essa geração. Então vá compreender, vá ler como que é a geração atual, como ela vive, né? A geração X, Y, Z, Millennium. Você saber que está nascendo aí, crescendo, a geração Millennium. Que geração é essa? Que linguagem ela fala? Qual é a geração que o seu ministério alcança? Isso é muito importante compreender. Nós fizemos aí uma pesquisa com Satisfeitas e entendemos qual é a faixa etária que nós alcançamos mais. E como é o comportamento das mulheres com essa idade, com essas características, né? As mulheres que nasceram naquele período, que formação tiveram, que origem familiar elas têm. Então tudo isso vai definir a maneira como eu vou me comunicar com esse público, como eu vou falar com esse público. Uma líder eficaz, ela compreende o seu tempo, a sua geração, e ela fala para essa geração. Não adianta, gente, eu querer falar para as pessoas da década de 60. Se eu tenho um público que nasceu na década de 80, de 90, deu para entender? Então, a linguagem que eu uso, os exemplos que eu uso, o que eu vou usar para atrair essas pessoas, para trazê-las, tem muito a ver com suas próprias características. Portanto, eu preciso conhecer para poder agir de maneira eficiente.
Outra coisa que nós observamos aqui nesse texto de Juízes 4 é que a Bíblia vai dizer que não era qualquer mulher. Naquela época, uma juíza, uma mulher, liderava o povo de Israel, julgava as causas de Israel. Não, a Bíblia vai dizer que ela era uma mulher e que o nome dessa mulher era Débora. Destaca o fato de mencionar o nome de Débora, cria uma ênfase. Que mulher é essa? Então a gente já descarta. Não é Maria, não é a Francisca, não é a Joaquina, não é a Ana, não é a Paula, não é a Sheila, não é a Roberta, não é a Bruna, é a Débora. Então isso traz uma autenticidade. Um líder eficaz, ele é autêntico. Ele é autêntico. A Bíblia diz, não era qualquer mulher, era Débora. Não era qualquer Débora, era a esposa de Lapidote. Traz referências que afunilam, sabe? Colocam Débora assim num nível de particularidade, de singularidade muito específico. Então, cada pessoa, ela é de um modo único. Ela foi criada de um modo único e de um modo singular. Para eu ser uma boa líder, eu preciso, antes de tudo, saber quem sou. Quem é a Ana Paula? Como a Ana Paula funciona? O que a Ana Paula gosta? O que a Ana Paula não gosta? O que me trava? O que me impulsiona? O que me motiva? O que me dá energia? O que consome minha energia? O que me alegra? O que me abate? Me entristece? Que tipo de pessoas eu fluo melhor? Com que personalidades e perfis de pessoas eu trabalho melhor, eu me desenvolvo melhor, que tipo de personalidades e de perfil me travam, me inibem. Tudo isso eu preciso ter bem definido na minha vida, para poder agir de maneira eficaz, para poder ser uma líder eficaz. Eu preciso conhecer quem eu sou, para poder fluir no meu ministério. Hoje mesmo que eu estou gravando esse vídeo para vocês, né, dessa aula, na nossa equipe do Ministério Satisfeitas, nós vivemos as quartas-feiras, que é o dia da gravação dessa aula, a quarta da consagração, um tempo em que, como equipe, nós buscamos a Deus em unidade. E a irmã da intercessão direcionou 3 mulheres para falarem sobre 1 Tessalonicenses 5:23, que fala do corpo, da alma e do espírito. Cada uma falaria de um aspecto. Eu do corpo, a Simone, que é a psicóloga, né, que trabalha na nossa equipe, falaria sobre a mente. A Vânia, que também faz parte da nossa equipe, falou sobre o espírito. E, gente, se você ouvir os 3 áudios, é completamente diferente o pensamento, como fala, como se posiciona, como direciona, a ênfase que dá na voz, né, na hora de impostar a voz. É diferente, porque somos mulheres diferentes. E você ouvindo ali os áudios, naturalmente você é conduzido a uma comparação. Mas quando nós sabemos quem somos, temos a liberdade de fluir no nosso ministério à nossa maneira. A maneira como Deus quer que a gente flua. Então, saber quem você é vai evitar inveja e vai evitar que você entre no caminho das comparações. A gente pode se inspirar em pessoas, mas não imitá-las. Porque o ministério que tem sucesso, né, que cresce, que alcança seus objetivos, ele passa pela trilha da autenticidade. Seja você. Seja você. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto é que era Débora, a mulher de Lapidote. O que isso nos ensina? Débora tinha uma casa, ela tinha uma família. Ela não era só a mulher que julgava Israel debaixo da palmeira. Debaixo da palmeira não era o seu lar, não era o lugar onde ela vivia, era o lugar onde ela exercia seu ministério, era o seu escritório, como a gente viu na aula passada. Mas ela tinha uma casa de onde ela saía para ir para a palmeira e para onde ela voltava depois dessas atividades debaixo da palmeira. Ela tinha um marido, ela tinha um lar para administrar, ela tinha decisões domésticas para tomar, comida para fazer. Se ela tivesse empregadas, mulheres a quem administrar, a quem direcionar, orientar. Então, Débora tinha uma vida para além da sua atividade ministerial. Para que seu ministério, seu emprego, sua vida cresça em determinados aspectos,
não tem como, você vai precisar se dedicar tempo, esforço, dinheiro, sabe? Você vai precisar impor, né, dispor, melhor dizendo, muita energia para que a coisa aconteça, tá? Precisa realmente ter trabalho, e trabalho, gente, ó, árduo, essa é a realidade. Porém, nós não devemos negligenciar outras coisas por causa do ministério. O seu ministério pode ser até a sua prioridade, mas não a sua exclusividade. Existem outras coisas na vida, inclusive o seu relacionamento com Deus. Há pessoas que dedicam muito tempo à construção de um ministério sólido, mas não tem uma vida de oração, de leitura da palavra, não tem uma vida de intimidade com Deus. Esse ministério, ele pode subir igual um foguete, mas ele também desce igual um cometa, né? Com a mesma velocidade que ele sobe, ele desce. E o mesmo estrondo que ele cria para subir, ele cria para descer. Então não é assim o caminho de Deus. Deus nos propõe coisas que permaneçam. E coisas que permaneçam passam pelo equilíbrio. Então a gente vê aí a terceira característica. Ela é uma mulher equilibrada. Essa líder, ela é equilibrada, ela tem um crescimento pleno em toda a sua vida. Não é um ministério saudável e outras coisas da sua vida deixando a desejar. Ela se preocupa com tudo que diz respeito a ela, a sua vida como um todo. E trabalha para que toda essa vida cresça de maneira saudável. Obviamente que em alguns momentos uma área vai necessitar de uma maior atenção e dedicação. Fato. Um evento se aproxima, uma mudança de planos, formação da equipe, saiu alguém, essa equipe vai precisar de um reajuste, um projeto novo. Ok, isso acontece, mas isso é uma exceção, não pode ser o tempo todo assim. Eu dar todo o meu tempo ao meu ministério e negligenciar outras áreas da minha vida. Então essa mulher, essa líder eficaz, ela é equilibrada. Como anda a sua saúde? Seus exames estão em dia? Como você está? Sua alimentação? Suas horas de sono? Sabe? É muito bom você orar, mas se você orar 24 horas por dia, todo dia, e não se alimentar, e você viver de jejum, como vai ser isso? Então, existe o equilíbrio. É necessário buscarmos equilíbrio. Como anda a sua saúde mental? Você descansa, tira férias, passeia? Ou você só sai das férias? É realmente 11 meses são 11 meses de muito trabalho e um mês dedicado. Esse um mês não vai conseguir te recuperar de 11 meses de esgotamento. Então é um equilíbrio diário, é um equilíbrio semanal, é um equilíbrio mensal, é um equilíbrio anual. Então eu não posso viver de 30 dias no ano. Eu preciso todos os dias ter pausas, descanso, priorizar outras coisas também que são importantes na minha vida. Lembre-se, Débora saía de uma casa e voltava para ela. Mesma coisa você, minha irmã. Você sai de uma casa e volta para ela. O que você deixa quando vai? O que você encontra quando volta? Nós precisamos pensar sobre isso. Outra coisa que vemos aqui, outra característica, já vimos que ela é atenta ao tempo, que ela é autêntica, que ela é equilibrada. E a quarta característica, essa líder é acessível. Débora tinha um endereço, ela tinha um local, ela não estava um dia aqui, outro dia lá, né? Ficava mudando de árvore. Não, ela tinha uma árvore, tanto que aquela palmeira passou a ser conhecida como a palmeira de Débora, porque ela sempre estava ali, debaixo daquela palmeira. Sabe, naquele lugar, a Bíblia diz, há uma referência na região montanhosa, entre Ramá e Betel, na região de Efraim. Não é qualquer tribo de Israel, é a de Efraim. Lá em Efraim você procura a região montanhosa entre Ramá e Betel, ali tá. Quando chegar nas palmeiras, encontra que é a dela. Então há um endereço. As pessoas sabiam onde encontrar Débora. Você precisa ser uma pessoa de endereço. As pessoas precisam saber onde te encontrar. Onde você está. Isso fala de uma vida de criar raízes, histórias. Nada de superficialidade, relacionamentos superficiais. Um dia eu tô aqui, outro dia eu tô lá, eu tô nessa igreja hoje, amanhã eu tô em outra, amanhã eu tô em outra. Não, gente, sabe, ter um endereço. As pessoas precisam saber onde nos encontrar. Temos que ser mulheres acessíveis.
Sabe aquela pessoa que você liga, não atende, manda mensagem, não responde, vai na casa, nunca está, você espera que vai chegar no culto, não chega. Pessoas inacessíveis, pessoas que você não consegue encontrar com facilidade. Eu não estou dizendo que você deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, 30, 31 dias no mês, 12 meses no ano. Não é isso. Mas você precisa estar acessível. Mesmo que você não esteja disponível, mas acessível, que você possa dizer, olha, nesse momento eu não tenho como te atender, eu não tenho como te responder, mas assim que der uma brechinha, eu vou te dar o retorno, fique tranquila quanto a isso. Olha, não deu ainda para eu ouvir, mas eu tô ligada, não esqueci não. Acessível. Você não estava disponível naquele momento, mas acessível. Acessibilidade. As pessoas precisam saber onde nos encontrar, ok? Quinta característica dessa líder, ela sabe o que deve fazer. Débora ia para o mesmo lugar todos os dias. Fazer o quê? Julgar as questões do povo de Israel. Ela sabia qual era o seu papel, o que ela deveria fazer. Saber isso, gente, é fundamental para o exercício da liderança. O que essa função espera de mim? O que esse lugar espera de mim? O que esse cargo espera de mim? Eu sou líder. Para quê? Muitas vezes eu vejo mulheres compartilhando comigo erros de liderança. Elas não cumprem o seu papel de líder e se queixam que as mulheres estão desorientadas, as mulheres não fazem o que tem que fazer, elas não dão retorno. Mas você não está fazendo a sua parte como líder. Ou essa parte era sua. E a gente fica esperando que alguém faça o que nós devemos fazer. Essa líder, ela sabe quais são as suas responsabilidades e faz. Ela estava ali para o quê? Para julgar a causa de Israel. A causa de Israel. Ela sabia até para que povo ela deveria exercer o seu chamado como juíza. Essas definições são muito importantes na vida. Eu não posso dizer assim para uma pessoa que esperou a minha visita, mas você não me visitou? Cabia a mim fazer isso. Essa era a minha parte. Mas vocês não colocaram nada lá no grupo da União Feminina? Porque você é líder. Ah, mas eu dei liberdade. Gente, uma liberdade sem direcionamento não funciona. Uma liberdade sem direcionamento não funciona. Não adianta você criar um grupo de WhatsApp e ficar esperando que as mulheres coloquem coisa lá. Se você não direcionar o que colocar, como colocar, quando colocar, quem colocar, ninguém vai fazer. Ou então elas vão fazer assim, bom dia, boa tarde, boa noite, vários vídeos, vários textos, sem propósito nenhum. E elas vão desanimando, daqui a pouco vão saindo do grupo, porque é muito grupo, porque é muita coisa para cuidar, e ali não está sendo produtivo para elas. Você precisa dar a direção, isso é papel do líder. Ele precisa dar a direção, apontar o caminho, dizer para onde essas pessoas estão indo e fazer o que com isso. É a nossa responsabilidade. Sabe aquela velha oração? Senhor, visita os doentes, os enfermos, os encarcerados. Quando Jesus disse, eu estive preso, você não me visitou. Eu estive doente, você não me visitou. Eu tive fome, você não me deu de comer. Ou seja, nós estamos transferindo para Deus a responsabilidade que é nossa. Débora sabia o que ela ia fazer debaixo daquela palmeira. Mesmo que ninguém fosse, vamos imaginar. Naquele dia não teve ninguém para ser julgado. Ok? O papel dela era estar ali para que, se caso tivesse, ela poderia exercer a sua função, o seu papel. Então, amadas, é necessário saber o que cada responsabilidade requer de mim. O que cada responsabilidade requer de mim e responder a ela. E a última característica que nós aprendemos aqui nesses 2 versículos de Juízes 4 é que a líder eficaz, ela se relaciona com as pessoas de maneira correta. Então, nós aprendemos que Débora, ela ia para debaixo da palmeira se dispor a julgar as causas do povo. Mas o versículo 5, finalzinho, vai dizer assim: e os israelitas iam até ela para que ela julgasse as suas questões. Ela ia para a palmeira e os israelitas iam até ela. Ela ia para o seu lugar, para a sua função, para o seu propósito, para o que ela deveria fazer. E as pessoas iam até ela porque ela continha o que eles precisavam.
Então isso é muito importante a gente entender. Relacionamentos saudáveis, as pessoas funcionam no papel que são delas. Elas desempenham os seus papéis. Débora fazia parte dela e esperava que as pessoas fizessem o que cabiam a elas. O que cabia a elas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Uma líder eficaz, uma líder boa, uma pessoa boa, amorosa, não é alguém que carrega no colo pessoas, que faz pelas pessoas o que elas deveriam fazer por si próprias. Não é isso. E também não é aquela que não faz o que deve ser feito. Ela faz a sua parte e estimula, ajuda, ensina as pessoas a fazerem a delas. Não é ficar pescando a vida inteira para as pessoas a quem Deus te colocou nessa posição de liderar, de orientar, de servir. A gente vai ver isso mais à frente. Mas é ensinar a pescar. É ensinar a pescar. Estimular que essas pessoas se desenvolvam a uma vida independente da nossa. Que caminhem sem precisar ficar sendo carregada a vida inteira nas costas. Débora não batia de porta em porta. Você tem alguma causa para ajudar? Você tem alguma causa para ajudar? Ela ia para aquele lugar, ela tinha estabelecido uma comunicação aberta, clara. As pessoas sabiam onde encontrá-la e sabiam o que ela estava disposta a fazer por elas. Agora cabia às pessoas irem até Débora, levarem as suas demandas. Ou seja, irmãs, a gente precisa construir um ministério, um perfil de liderança que ensine as pessoas a caminharem. Que coloque as pessoas numa posição de se desenvolverem, de fazerem suas partes, sabe? E se estimularem a crescer, a melhorarem como pessoas. Às vezes nós confundimos bons pais com aqueles que carregam os filhos nas costas a vida inteira. Esses pais falham, esses pais morrem, esses pais não estão presentes, os filhos não conseguem viver a sua própria vida. É um equívoco. É um equívoco. Quando você lidera uma união feminina, por exemplo, que é a minha realidade, o Ministério com Mulheres, e naquele momento que você não está, que você não pode estar, ninguém sabe fazer, ninguém consegue fazer. Não é criar um ambiente de extrema independência, que você pega uma criança de 3 anos e a obriga a varrer uma casa. Uma criança, ela não tem nem coordenação motora para isso. Ela não sabe nem lidar com uma vassoura. Entende? Esse equilíbrio de saber qual é a hora certa de delegar, qual é a hora certa de encaminhar essas pessoas à atividade, não precocemente, não naquilo que elas não conseguem fazer. A gente vai ver isso mais pra frente no módulo sobre a construção de uma equipe. Mas também não é ficar fazendo por elas a vida toda. A gente precisa se relacionar com o ser humano entendendo que ele é inteligente, que ele entendeu o que a gente falou. Não precisa repetir 20 vezes, dar 20 exemplos. As pessoas são inteligentes, elas conseguem. Que o ser humano é capaz, que ele dá conta, que ele sabe fazer, não vai fazer igual a mim, mas vai fazer. E nesse estímulo, as pessoas vão se desenvolvendo. Então, na aula de hoje, nós aprendemos que uma líder eficaz, ela está atenta ao tempo, ela é autêntica, ela é equilibrada, acessível, sabe o que deve fazer e se relaciona com as pessoas de maneira correta. Você pode acrescentar essa lista às próprias qualificações, atribuições de uma liderança que estão na sua mente. Ok, você tem liberdade para isso. Mas eu gostaria de te estimular a fazer uma atividade, tá bom? Eu quero receber uma atividade sua. Que atividade é essa? A partir do que ouvimos hoje, dessa aula que você teve, do conteúdo que você recebeu na aula do módulo 2, que é uma líder eficaz, eu gostaria que você apontasse para mim quais são os seus pontos de fragilidade dentro dessa lista aqui. O que você enxerga que ainda é uma fragilidade, você não entende muito bem, não consegue desenvolver muito bem esse ponto, ou de repente uma outra fragilidade que eu não mencionei aqui, mas que você também tenha, tá? E também eu quero saber qual é o seu ponto forte. Dessas características e de outras, o que você tem conseguido fazer bem? Sem muita dificuldade. Deu para entender? Você vai me encaminhar ou pelo grupo das nossas alunas ou no meu WhatsApp pessoal. Você vai me encaminhar essa atividade. Quais são os seus pontos de fragilidade que você precisa melhorar e quais são os seus pontos de dificuldade, de potencialidade que você tem como ponto forte.
Deu para entender? Se não, coloque aí nas dúvidas que eu, no comentário, suas dúvidas que eu respondo. O que eu quero com isso? Perceber em que áreas eu posso te ajudar melhor. Indicar leitura de livros, indicar a construção de novos hábitos, te dar conselhos, indicar leituras de ensinamentos bíblicos que vão te ajudar a desenvolver isso, tá bom? Então eu quero conhecer você para te ajudar de maneira mais particular, mais eficaz, ok? Deu para entender? Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor e nós nos vemos na próxima aula no módulo 3. Um grande beijo e abraço para você.